versículo de número 1 e o versículo de número 6. Há 15 dias atrás eu comecei falando aqui sobre o avivamento de Tessalônica, e eu falei com os irmãos que nós iríamos tomar 3 terças falando sobre esse assunto. Na primeira semana eu falei sobre os agentes do avivamento. Na semana passada eu terminei não dando sequência, ministrei outro texto, outra palavra, mas eu quero retomar a sequência do raciocínio para falar sobre requisitos do avivamento, o que aconteceu em Tessalônica e o que caracterizou, o que motivou, o que causou o avivamento naquela igreja. Nós vamos ler esse texto porque aqui é o momento que a igreja em Tessalônica é estabelecida, mas nossa base de raciocínio vai se concentrar lá nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, tá? Para a gente compreender um pouco mais sobre avivamento espiritual, mesmo porque, presta atenção nisso, lamentavelmente o conceito de avivamento muitas vezes trilha pela concepção ou pelo conceito do emocionalismo ou do movimento. Nem sempre uma igreja que se movimenta é uma igreja avivada. Nós precisamos compreender que avivamento ocorre de dentro para fora, não de fora para dentro. Uma igreja não é avivada porque ela tem línguas estranhas com frequência, porque o pregador é fervoroso. Nós vamos observar na próxima terça, inclusive com mais ênfase, algumas marcas que definem uma igreja verdadeiramente avivada. Hoje eu quero falar sobre requisitos do avivamento, e vamos compreendendo isto em nós e corrigindo a nossa rota para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Atos 17:1 diz assim: e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Aí no versículo 6 diz assim: e não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Amém? Esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Tem uma versão que diz: estes homens que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. Alguns irmãos têm o bom hábito, e nunca mais eu falei disso aqui, alguns irmãos nossos têm o bom hábito de anotarem as mensagens e as referências, até para estudarem depois. Isso é muito importante, isso lhe faz crescer. Mesmo porque no dia que eu precisar lançar um livro de esboços, eu vou procurar você e vou pedir os seus esboços para eu escrever. Diz amém, irmão? Veja só, avivar literalmente é vitalizar, trazer à vida, ressuscitar ou fazer ressurgir. Quando se trata da igreja, o avivamento é a ação direta do Espírito Santo no seio da igreja, para levá-la a uma vida mais profunda, mais intensa em Deus e com Deus. Eu falei com os irmãos 15 dias atrás que Tessalônica era uma importante cidade daquela região, a principal cidade, o principal centro comercial daquela região. E Paulo e Silas chegam a Tessalônica depois de passarem por Filipos, onde foram presos, torturados e viveram aquele milagre
da conversão do carcereiro. Pontuei então com os irmãos que Paulo e Silas começam a pregar em Tessalônica e lá estabelecem uma igreja, de cuja igreja fala o próprio Paulo quando escreve a ela mesma, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 a versículo 6. Paulo elogia aquela igreja dizendo: vocês se tornaram exemplo, vocês se tornaram modelo, vocês se tornaram referência, não apenas para as igrejas da Acaia e da região de Antioquia, mas para as igrejas de toda a Ásia. A experiência de avivamento que aquela igreja de Tessalônica vivenciou fez dela uma igreja referencial, fez dela uma igreja modelo para as igrejas de então. E se você não lembra, eu perguntei aqui se nós estamos em condição de ser uma igreja referencial, uma igreja modelo, para que outras igrejas olhem e digam: vamos viver a mesma experiência que eles estão vivendo. Eu falei naquela semana que 4 agentes do avivamento operaram em Tessalônica, que foi a palavra de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e o homem. Houve disposição humana de viver e experienciar o avivamento espiritual. Hoje eu quero falar, a partir da igreja de Tessalônica, quais são os requisitos para que vivamos a experiência de um grande avivamento. Porque, embora nós sejamos uma igreja fervorosa, e agora eu falo da nossa geração, aquilo que eu compreendo de avivamento ao longo da história da igreja me leva a perceber que a minha geração ainda não experimentou um verdadeiro avivamento espiritual. A minha geração, de modo particular no Brasil, ainda não experimentou o impacto de um grande avivamento. Nós temos focos de avivamento. Nós temos uma igreja avivada aqui, ali, além, mas eu estou falando de um avivamento que envolve toda a igreja. Primeiro, porque nós vamos ter que entender que o avivamento, e essa é a parte que me choca em avivamento, Deus não precisa da minha opinião para nada, mas essa é a parte que eu não concordo. O avivamento nem sempre enche a igreja. Às vezes o avivamento primeiro esvazia, para encher depois. Porque o avivamento é o balançar da peneira, para definir quem é quem, para definir quem leva a vida cristã a sério ou quem está brincando de ser crente. Porque o avivamento vai confrontar a nossa mentalidade, o nosso comportamento, a nossa liturgia, as nossas concepções. Por outro lado, nós vamos precisar entender que o avivamento quebra todos os nossos protocolos. Por exemplo, aquele culto bonitinho, organizadinho, charmosinho, do jeito que eu gosto, do jeito que eu gosto, com hora para começar, hora para terminar. Cada parte do culto é bem cronometrada, é assim que eu gosto. Não sei quem me ensinou que deve ser assim, mas é assim que eu gosto. O avivamento dá uma certa desarrumada nisto, porque o avivamento tira a igreja da forma e coloca a igreja na forma que o Senhor quer que ela esteja. Mexe aí com a pessoa do seu lado e fala com ele: o avivamento vai mexer contigo. O avivamento vai mexer contigo. Quer ver outra coisa que o avivamento faz quando ele acontece?
Já deu para perceber que eu sou meio cri-cri com organização. Eu entendo que culto, se tem hora de terminar, tem hora de terminar e assunto encerrado. E para piorar a minha situação, eu sou neto de pastor presbiteriano, então o culto presbiteriano funciona debaixo da pontuação do relógio. E eu cresci num ambiente, embora assembleano, meu pai era de formação batista tradicional. Eu estou falando de liturgia, tá? Estou falando de organização. Eu particularmente, talvez seja traço de personalidade, gosto das coisas com previsão. Essa é a minha dificuldade de, por exemplo, ir a médico. Eu gosto de hora marcada. Me diga a hora que eu devo chegar, que eu chego. E não me faz chegar lá 3 para ser atendido 19. Fica ruim, é capaz de eu adoecer antes do atendimento por causa da espera. Eu gosto disso. Mas olha para mim, a minha experiência e visão de avivamento me diz que quando ele acontece, nada se desorganiza, mas nada acontece como eu organizei. Ou seja, eu pretendo que o culto termine hoje 9h30, mas numa igreja avivada, relógio não é a preocupação. Não é. A preocupação é a presença de Deus, e quando existe sede de Deus, aquele texto de Davi se aplica: não te apresses em sair da presença do Senhor. Tudo isso caracteriza uma igreja que precisa experimentar um pouco mais do poder e da graça de Deus. Agora, o que pode causar avivamento na nossa igreja? Qual é o instrumento, quais são os elementos que são critérios para o avivamento que o pastor desta igreja está pedindo e que esta igreja está esperando receber? Primeiro, para que haja avivamento é preciso que haja disposição. Disposição. Eu e você precisamos estar dispostos. Eu e você precisamos estar ansiosos pelo avivamento. A nossa alma precisa querer mais de Deus. Avivamento não é para crente conformado, que vai à igreja uma vez por mês, fala em línguas uma vez por ano e sente a presença de Deus a cada dia 31 de dezembro e diz assim: a minha vida espiritual está muito boa. Avivamento é para crente que está sempre inconformado com o seu nível de espiritualidade e com a sua condição de servo de Deus. É aquele crente que diz: eu quero mais. Final da década de 90, explodiu no Brasil uma música que traduz essa expressão que eu estou chamando de disposição. Eu quero Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Toca seu vizinho e pergunta para ele: o que você quer? Qual é o nosso maior anseio? Qual é a nossa maior busca? Não haverá avivamento para uma igreja que não quer mais. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2 da primeira carta, versículo de número 13, ele diz assim: por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, como ela é de fato, palavra de Deus, e ela opera em vós, os que crestes. Paulo está dizendo: vocês receberam a palavra. A expressão receber aqui indica avidez. Se traduz por alguém que está com fome e de repente encontrou comida. Vou dar um exemplo. A primeira vez que eu viajei para Brasília,
Eu fui de ônibus, e o ônibus parou em Ceabra para o jantar, para os passageiros jantarem. E quando eu desci do ônibus, eu vi uns meninos pedindo esmolas aos passageiros, e um grudou na minha perna e ficou pedindo dinheiro. E eu fui para o restaurante e pedi o meu prato. E quando eu olhei na porta do restaurante, haviam 3 meninos olhando com um olhar comprido para dentro do restaurante, e o olhar da fome é longo. E eu chamei os 3 meninos para sentarem comigo, e quando eles sentaram, o garçom veio e foi mandando que eles saíssem. Eu disse: não, eles são meus convidados. E o garçom disse: mas eles são pedintes, são mendigos. Eu disse: não, eles eram, agora eles são meus convidados. Eu queria que você colocasse prato, talheres e copo para eles. A jarra do suco de laranja que eu pedi, irmão, era uma jarra enorme. Eu nunca vi ninguém tomar um suco de laranja com tanta vontade como aqueles meninos. Escorria pelo canto da boca. Era bonito ver a meleira que eles estavam fazendo em si, neles mesmos. Eu nunca vi alguém comer com tanta paixão pela comida. Mas eles comeram como se não fossem comer nas próximas semanas. Presta atenção. Paguei e fui embora. Um ano depois, mais ou menos, eu fui pregar em Barreiras, e tomei o ônibus daquele mesmo horário, a mesma linha, e o ônibus parou no mesmo restaurante para que nós jantássemos. E quando eu desci do ônibus, alguém puxou a minha calça, e quando eu olhei, um menino fez assim: ei moço, tu lembra que um dia tu me deu comida? Eu entendi 2 coisas. Primeiro, um coração agradecido não esquece de quem o favoreceu. Segundo, quem tem fome de uma mesa farta jamais ignorará a fonte que o alimentou. Se eu e você tivermos fome de avivamento, nós não vamos esquecer nunca a fonte de alimento que nós recebemos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 14, versículo 1, disse assim: buscai com zelo todos os dons. Sabe o que é zelo ali? Zelo ali é aquiescência, fervor, avidez, diligência. Buscai com diligência, buscai com fervor, buscai com insistência todos os dons. Aí ele acrescenta principalmente o de profetizar. Não haverá avivamento numa igreja que não sente fome da presença de Deus. Enquanto as minhas coisas me atraírem mais do que as coisas de Deus, eu não estarei apto para o avivamento. Enquanto o cinema, o futebol, o meu time predileto, a minha assinatura predileta chamar mais a minha atenção do que a presença de Deus, eu não posso me dizer avivado. Desculpa, eu vou beliscar a nossa costela. Enquanto eu tiver mais facilidade de ficar diante da televisão do que em oração, eu não tenho disposição de avivamento. Você fica 2 horas assistindo um filme em Netflix, você fica 8 horas assistindo uma temporada inteira da sua série favorita, mas você não consegue ajoelhar 2 horas para buscar a presença de Deus. Não se diga que é avivado, diga que você é um manipulado pela mídia. Avivamento é a paixão pela presença de Deus mais do que paixão por qualquer outra coisa. Não, eu não estou dizendo que nós seremos alienados, dispersos do mundo. Eu só estou dizendo que nada deve atrair a presença, deve nos atrair mais do que a presença de Deus. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 4, a Bíblia diz
Quando a viúva de um dos filhos dos profetas procurou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio a mim agora o credor querendo levar os meus filhos para serem escravos. Eliseu perguntou àquela mulher e disse: dize-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija com um pouco de azeite. E Eliseu disse àquela mulher assim: vai e pega vasilhas emprestadas com os teus vizinhos, vasilhas vazias, diga comigo, vasilhas vazias, não poucas, e despeja o azeite na vasilha que estiver cheia, e quando ela for enchendo, coloque-a à parte. A Bíblia diz que a mulher foi para casa, chamou seus filhos, colheu as vasilhas com seus vizinhos, e ela começou a derramar o azeite da botija nas vasilhas, e as vasilhas iam ficando cheias, e os meninos iam colocando mais vasilhas, e está escrito assim: ela pediu ao seu filho mais uma vasilha, e o menino disse: não há mais vasilhas vazias, e está escrito: então o azeite parou. Quando foi que o azeite parou? Quando acabaram as vasilhas. Presta atenção: enquanto houver vaso, tem azeite para ser derramado. Enquanto houver disposição, há avivamento sendo derramado sobre nós. Enquanto houver desejo de avivamento, o avivamento vai acontecer na igreja. O problema é que a igreja perdeu a fome de Deus, perdeu a fome da presença de Deus. Mas se houver disposição, haverá unção. Sacode o vizinho, fala com ele: se disponha. Diga para Deus: eis-me aqui, eu quero. Diga para Deus: eis-me aqui, eu preciso. Eu tinha 17 anos, morava em São Paulo, fui para estudar, e no dia 8 de junho de 1992 ocorreu um congresso de jovens da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, e o congresso foi no ginásio do Ibirapuera. O pregador da noite, o porto-riquenho naturalizado norte-americano Nick Cruz, personagem do livro A Cruz e o Punhal, Foge Nick, foge. Nick Cruz havia sido líder da maior gangue de Nova York naqueles anos anteriores. Eu estava sentado na segunda fileira da quadra do ginásio do Ibirapuera, e no meio da pregação o Espírito de Deus tomou Nick Cruz em profecia e disse assim: assim diz o Senhor, eu vou levantar neste país 5 milhões de jovens revestidos de poder, para sacudir esta nação com a palavra da minha pregação. Quando eu ouvi a profecia, eu ajoelhei na quadra e eu disse a Deus: Senhor, eu quero fazer parte desse exército. Disposição. Se a minha alma e se a sua alma não quiserem o avivamento, presta atenção, olha para mim, porque eu vou dizer algo sério. Se eu e você não quisermos, Deus não ficará sem alguém. Ele levanta outro povo e dá para quem quer, mas a sua obra não para por causa da nossa preguiça. Se você não fizer, Deus levantará outro para fazer. Disposição. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, quando o Senhor chama Samuel no templo em Siló, e Samuel não reconhece a voz de Deus, e ele vai ao sumo sacerdote Eli. O sumo sacerdote orienta a Samuel e diz: se a voz te chamar outra vez, dize: fala, Senhor,
porque o teu servo ouve. Deus não fala com quem não quer ouvi-lo. Presta atenção, Deus não bajula ninguém. Ele não fica insistindo com quem não quer nada. Deus não precisa ficar me bajulando para eu vir pregar hoje à noite. Se eu colocar o pé no chão e disser não vou, porque não quero, porque não estou afim, Deus não fica choramingando num canto dizendo que não tem um pregador para hoje à noite. Esquece. Se for preciso colocar uma mula pela porta para falar, Ele faz. Porque até das pedras Ele levanta quem clame o seu nome e quem declare a sua majestade. Então, ou eu e você queremos, ou Ele levanta quem queira, mas haverá avivamento na terra, porque faz parte de um plano de Deus para a sua igreja. Se disponha, diga a Deus: eis-me aqui, eis-me aqui. Vamos lá. Segundo requisito para que haja avivamento na igreja: volta ou retorno da palavra. Retorno da palavra. Eu não estou falando retorno à palavra, agora eu estou falando retorno da palavra. Retorno à palavra é a igreja voltar-se para o que está escrito. Retorno da palavra é a igreja trazer a palavra de volta para o altar. Eu sou de uma geração, eu não estou censurando ninguém em específico, por favor, mas sou da geração dos pregadores da frase de efeito. Eu sou da geração dos pregadores coachings. Não estou criticando o coaching enquanto formação, treinamento, percepção, mas estou criticando essa ideia da manipulação de neurolinguística, psicológica, manipulação de massa, teatro de altar, para levar as pessoas a vibrarem no culto, mas nunca mudarem de vida. Só haverá avivamento quando as nossas pregações voltarem a ser bíblicas. Um dos pilares da reforma protestante foi somente as Escrituras. Só a Escritura é suficiente para impactar o coração do pecador. Por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus. Ninguém ouviu. O Evangelho é poder de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 17, versículo 3, que Paulo insistia com eles, pregando-lhe as Escrituras, como de costume. Veja que era de costume. Se a igreja não trouxer a Bíblia de volta para o culto, ela vai se tornar uma organização social, sem qualquer tipo de aspecto e impacto espiritual. Ou voltamos para a palavra, ou trazemos a palavra de volta para a nossa vida, ou nós vamos ver o mundo devorar a igreja. A igreja de Tessalônica foi avivada porque a pregação nela era pregação bíblica. O que está acontecendo com a igreja do meu século, da minha geração? Ela ouve uma pregação e não confere se está escrito. Desde que seja uma frase bonita, desde que agrade o meu ego, desde que me faça vibrar, tá legal demais. Presta atenção, você vibra num show de rock, você vibra numa final de campeonato de futebol do seu time favorito. A questão não é vibrar. Você vibra num filme romântico explosivo. Quanta gente chorou assistindo Titanic, quanta gente vibrou assistindo Paixão de Cristo. O segredo não está em vibrar, o segredo está em mudar. E essa mudança é operada pelo poder da palavra. Então não basta se alegrar.
Sou dessa época. Eu lembro quando os Menudos vieram no Brasil. Adolescente não entendeu nada. A televisão mostrou dezenas de meninas desmaiando nos aeroportos, desmaiando nos shows. Segredo não está nessa vibração que me leva a desmaiar de paixão. O segredo está numa transformação que o Evangelho opera dentro da minha vida, à medida que eu experimento o poder da palavra de Deus. Então o avivamento só acontece quando há retorno da palavra. A igreja precisa voltar a valorizar a Bíblia. Aqui e acolá eu sou tentado a entender, a achar que a igreja vai crescer se eu promover muito evento social, churrasco, futebol, festinha, lazer, confraternização. Tudo isso é bom para efeito de relacionamento, mas para efeito de crescimento não é o segredo. Para efeito de avivamento não é o segredo. O avivamento é provocado pela experiência com a palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e é apta para penetrar até a divisão da alma e do espírito, e ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quem trouxe a sua Bíblia? Levanta assim. Mantém levantado, por favor. Deus abençoe você. Essa é uma igreja que usa a Bíblia. Porque há locais que, se a gente fizer essa pergunta, quase ninguém levanta mais a Bíblia. E quem levanta alguma coisa, levanta o celular. Não há mais disposição de carregar a Bíblia. Presta atenção, nós crentes estamos com vergonha de mostrar a nossa Bíblia ao mundo. O muçulmano não tem problema nenhum de ler o Alcorão onde ele estiver. Eu já vi serviço de bordo ser interrompido em voo internacional, porque era a hora da oração, e o islâmico ajoelhou no corredor do avião, colocou o seu tapete e fez a sua oração. Nós que dizemos cristãos temos constrangimento em apresentar a Bíblia no painel do carro, em carregar a Bíblia debaixo do braço. Esta é uma geração que está desviada e precisa voltar à presença de Deus, amando a sua palavra acima de qualquer livro, porque ela é a palavra de Deus. Carregue sua Bíblia. Ensine seus filhos a carregarem a Bíblia. Estimule sua criança a ter uma Bíblia. Vamos investir na próxima geração. Porque o segundo requisito para o avivamento, primeiro é disposição, o segundo é retorno da palavra. Terceiro requisito para o avivamento de Tessalônica: retorno à oração. Eu vou repetir: retorno à oração. Se eu anunciar um show nesta igreja e eu cobrar a entrada, desde que o cantor esteja na mídia e seja famoso, eu vou ter problema para acomodar gente. Se eu anunciar uma noite de oração, eu posso fazer numa sala. E você fala para mim que nós somos avivados? Se
Se eu anunciar comes e bebes, faz fila. Se anunciar uma noite de estudo bíblico, eu posso colocar uma cadeira e sentar em forma de círculo. Isso é avivamento? Isso é uma igreja avivada? Medem o tamanho desta igreja pela quantidade de cadeiras. Medem o tamanho dessa igreja pela quantidade de veículos parados no estacionamento. Quanta pobreza espiritual. Medir o tamanho de uma igreja pela quantidade de carro que estaciona na porta dela. É muita pobreza espiritual. Não se mede uma igreja pelo dia de festa. Não se mede uma igreja pelo dia do congresso. Enquanto esse for o nosso parâmetro, a gente vai ficar se enganando. Meça o tamanho de uma igreja pelo seu culto de doutrina. Meça o tamanho de uma igreja pelo tamanho da sua escola bíblica. Meça o tamanho de uma igreja pelas suas reuniões de oração. Aí você vai compreender o tamanho dela. Porque na hora do vendaval, só fica quem antes do vendaval ficou na presença de Deus, buscando a sua face. Por algumas vezes Paulo orienta a igreja de Tessalônica sobre oração, e é para ela que Paulo diz: orai sem cessar. Não há avivamento sem oração. Você ajoelha para orar quando deita, quando está prestes a deitar para dormir? Ou você ora, não precisa ser de joelho não, você ora. Você ora quando acorda? Existe um momento na sua vida, durante o seu dia, que você tem um tempo para se afastar das coisas e conversar com Deus, 5 minutos que sejam. Tem um tempo seu com Deus. Irmão, avivamento sem oração é fogo de palha. Avivamento sem oração é propaganda enganosa. Avivamento sem oração é conversa fiada. Onde está a igreja que ora? Onde está a igreja que busca a face do Senhor? Porque será que quando vem o vendaval, a tempestade, a perseguição, a retaliação, o pessimismo toma conta de nós? Não vai dar certo, está difícil, é melhor desistir. Porque será que um bocado de profecia meia boca engana um bocado de crente? Porque são crentes que não ouvem Deus falar no seu íntimo. São crentes que precisam de um megafone para entender que Deus está falando. No dia que você orar, você não vai precisar consultar alguém para ouvir Deus. Você vai ouvir Deus na oração. E se Ele quiser trazer alguém para falar contigo, Ele levanta quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, e fala contigo, e você vai entender que Deus está falando. Conhecer Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai em secreto. Está faltando alguma coisa nessa igreja. Um jovem chegou para um sábio e perguntou para o sábio: o que é mais importante, oração ou leitura da Bíblia? E o sábio respondeu com uma pergunta: pergunte a um pássaro qual asa é mais importante, se a direita ou se a esquerda. Agora olha para mim, que eu quero me censurar, eu quero nos censurar, no sentido mais benéfico da palavra censura.
Essa igreja tem Bíblia, tem ou não tem? Tem. Aqui a gente prega a Bíblia. Ninguém sobe aqui para contar a história da carochinha. E se subir, paga mico. Mas essa igreja ora. A gente chega para o culto e antes do culto começar, a gente não consegue ajoelhar ou sentados conversar um pouquinho com Deus. Eu vejo daqui de cima durante o culto gente no WhatsApp, gente no Face, nas redes sociais. Eu conclamo para 10 minutos de oração e vejo a maior parte da igreja sentada olhando para o tempo. Eu convido para a vigília das lágrimas, quase ninguém vem. Por quê? Porque não tem louvorzão, é ajoelhar e orar. Ei, crente que não ora é como rio sem água. Crente que não ora é como comida sem sabor. Crente que não ora pode até ter FGTS espiritual, tempo de crente, mas não tem experiência com Deus. Na vida espiritual você vai sofrer, eu vou usar um termo de quando eu brigava na escola, você vai sofrer taboca o tempo inteiro. Toda hora um peteleco, está sempre se levantando alguém contra você, o diabo está sempre erguendo alguém para atrasar você, você vai ser sempre ameaçado nos propósitos estabelecidos. Você não faz ideia do nível de oposição espiritual que esta igreja muitas vezes precisa enfrentar para caminhar, empreender e dar um passo à frente. Sabe por que nós conseguimos andar? Porque tem alguém orando em algum lugar. Se esta igreja se colocar em oração, Deus entrega essa cidade ao seu povo. Mas não é na base de jogo político, de jogo financeiro. O segredo está nos joelhos. Tem um hino antigo que diz assim: de joelho é melhor, de joelho é melhor, na alegria ou na dor, sempre orar ao Senhor. De joelho é melhor. Provoca seu vizinho, fala com ele: Deus está te esperando na oração. Já vou terminar. É hora de voltarmos à oração. Quer saber, eu estava conversando com Deus essa semana. Tive uma ideia. Eu acho que a ideia foi minha, não foi de Deus, mas tenho certeza que Ele aprova. Eu estou pedindo a Jesus para levantar pelo menos 24 pessoas, 24, para a gente fazer uma aliança de oração, 24 horas por dia, sem tempo determinado. Porque se a gente tiver 24 irmãos orando 24 horas por dia, pelo menos o dia inteiro estará coberto de oração. E a partir daí outros vão sendo contagiados. Tem uma igreja nos Estados Unidos, salvo engano no Arizona, eles estão há 19 anos orando 24 horas ininterruptamente. Um grupo de jovens em Curitiba, há 4 anos atrás, alugaram uma casa e resolveram ficar 24 horas de oração. Eles estão há 4 anos orando 24 horas o tempo inteiro. Essas músicas que estão explodindo no Brasil são composições deles. Por exemplo, Pai Nosso, Teu é o reino, e outros movimentos que nós estamos cantando em forma de oração e adoração, que são resultados de alguém que está orando. Ei, os tesouros de Deus não se abrem para quem não os busca. Lança a tua boca no pó.
clama a mim e responder-te-ei, e eu vou te anunciar coisas grandes e coisas eternas que ainda não sabes. Os tesouros de Deus estão abertos para nós. Nós não recebemos porque nós não vamos buscar. Sabe a sensação que eu tenho? Eu volto lá para o Antigo Testamento e vejo quando a rainha de Sabá foi conversar com Salomão, e a Bíblia diz que ela levou dádivas para Salomão e especiarias. E imagino eu que a rainha de Sabá pensou que estava abafando. E quando ela terminou de entregar todos os seus presentes para Salomão, tudo que ela havia escolhido, e diga-se que Sabá era o reino das especiarias e da arquitetura. Quando ela terminou de entregar as suas dádivas a Salomão, Salomão puxou a cortina do tesouro e disse: agora entra e escolhe para você o que você quiser. Imagina uma mulher numa sala com joias. O que acontece? Solta a tua numa joalheria e diz assim: fia, está aqui o cartão, não tem limite, capricha, vai nessa tua força. Agora preste atenção, a rainha de Sabá escolheu o que ia trazer, mas Salomão tinha tanto que ele não se deu o trabalho de escolher. Ele disse: entra você e escolhe. Sabe, eu penso em nós como a rainha de Sabá. Nós vamos visitar a casa de Deus, nós vamos à presença do Senhor e nós escolhemos o que vamos levar para Ele. Nós escolhemos o louvor que vamos cantar. Os louvores que cantamos aqui foram escolhidos? Foram escolhidos. Nós escolhemos a roupa que vamos vestir. Nós escolhemos o melhor de nós e trazemos para o rei e dizemos: aqui está a minha especiaria, o meu melhor. Aí ele olha para nós e diz: agora entra no meu tesouro e escolhe para você o que você quiser. Só se você me entendeu, dê glórias a Deus. Só que a gente pensa que é na base da palavra de efeito. Eu vou dar 2 brados aqui, vou gritar: receba! E tem gente que pensa que recebeu porque eu gritei. Vai buscar na fonte, vai buscar nele. Quando ele abrir a primeira sala para você dos tesouros, você vai dizer assim: meu Deus, eu perdi tanto tempo. Tem tanto de Deus para nós. A igreja tem tanto de Deus para nós. Ora, vou concluir. 4º requisito do avivamento em Tessalônica: liderança santa. Não há avivamento com líderes contaminados. É preciso haver uma restauração do altar. Joel 1,13: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. Joel 2,17: chorem os sacerdotes, ministros do meu Deus, e vistam-se de pano de saco e de cinza, com jejum e com pranto, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 10. Paulo diz assim: vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos comportamos, nos honramos para convosco, os que credes.
ou os que crestes. Paulo está falando da postura apostólica de santidade, justiça e irrepreensão, para que aquela igreja vivesse a experiência de avivamento que ela estava vivenciando. Tem muita gente querendo ser pastor, mas pelo sentimento de status, que eu não sei exatamente onde é que está o status, estou procurando até hoje. Porque enquanto você não entender que privilégios impõem responsabilidades, você não está pronto para o privilégio. Irmão, estão fabricando líderes em micro-ondas. Homens de Deus não são fabricados em micro-ondas, não vêm congelados para serem requentados. Homens de Deus são forjados em fornalha de alta temperatura para serem preparados para os desafios da vida. Ministério não se compra em prateleira, pastorado não se adquire na internet. Na internet você compra diploma, você compra cursinho, você pode até sentar na cadeira de uma faculdade e ganhar formação teológica, mas chamada é questão de Deus. É Ele quem chama, é Ele quem capacita, é Ele quem respalda, é Ele quem usa, é Ele. E só para ficar bonito Ele diz assim: e sem mim nada podeis fazer. Você sabe o que é não querer ir? Ter todas as razões para não ir. E Deus diz assim: você vai. Você sabe o que é querer ir? Ter todos os argumentos para ir. E Deus dizer: você não vai. Você sabe o que é não querer pregar? Está com a mente saturada, cansada, fatigada, as pernas querendo dobrar. Um exemplo: domingo eu disse algumas vezes: Senhor, eu não quero pregar hoje, eu não estou com vontade de pregar. Hoje eu disse a Deus: a minha mente não quer pregar, eu não tenho disposição de alma, não é só física, é alma para pregar. Hoje não. E o Espírito Santo diz assim: eu lhe dei uma missão, não um hobby. É uma missão, não um hobby. Só há avivamento quando a liderança entende o que significa ser líder na casa de Deus. Um dia Jesus ensinou a Pedro o que significa ser pastor. Jesus disse a Pedro: tu serás levado para onde não queres ir. Último capítulo de João. Te levarão para onde tu não queres. O problema da minha geração é esse: é ver o ministério como o status do altar, como a glória do avião, a pujança do hotel. É muita pobreza mental. O Espírito de Deus está olhando para nós e está dizendo: eu quero profetas na minha casa, eu quero uma geração profética, eu quero uma geração sacerdotal. Isso é ministério, não é profissão, não é hobby, não é status, não é vitrine. É a responsabilidade de comparecer diante de Deus para
para dizer: aqui estão os talentos que o Senhor me entregou. Eu disse outro dia num congresso, essa mensagem está na internet: pastor também é alma. Que tem gente que pensa que pastor é um ser desalmado, sente nada, poderoso. Ai, ai. Hoje, um pastor no Rio de Janeiro cometeu suicídio. Hoje. Ontem, eu fui tirado da cama antes de o dia amanhecer de fato, aos gritos de uma jovem, gritando: pastor, vem socorrer meu pai, que ele está tentando cometer suicídio. Eu saí de casa ontem de pijama. Nós precisamos entender que só haverá avivamento quando nós, pastores, entendermos o que nós somos em Cristo para o rebanho. O que o rebanho é de Deus para nós. É preciso amar o rebanho. É preciso, acima de tudo, amar o dono do rebanho para cuidar das suas ovelhas. E isso significa que muitas vezes você vai para onde não quer ir, você não vai para onde gostaria de ir, você fala o que não gostaria de falar. Eu estou pedindo a Deus que faça do nosso ministério um ministério de homens e mulheres de Deus, que compreendem o poder e a responsabilidade do sacerdócio. Já vou parar. Quem quer avivamento, diga amém. Quem quer avivamento, diga amém. Vou dizer algo para alguém aqui que eu não sei quem é. Se eu soubesse, eu preferiria dizer botando o dedo na testa. Para de fugir da responsabilidade que Deus já te comunicou que quer colocar nos teus braços. Para de apresentar argumentos para Deus. Deus não quer as suas explicações, Ele quer a sua obediência. Renda-se a Ele e deixa Ele usar você como Ele tem estabelecido na sua vida. O Senhor vai levantar uma geração profética, uma geração de sacerdotes. O Senhor está erguendo aqui ministérios, gente com paixão pelo reino, gente que conhece princípio de autoridade, de lealdade, que conhece o que é chamada e que está dizendo a Deus: vou fazer para a tua glória, não vou fazer porque preciso do título, não vou fazer porque preciso do aplauso, não vou fazer porque preciso do reconhecimento. Eu entendi a chamada e vou desenvolvê-la para a tua glória. É isso aí. Quando há avivamento, o pregador não fica se controlando. Eu estou me controlando. Liderança santa. O nosso louvor precisa ser santificado.
Nós temos que entender que o púlpito não é apenas o lugar mais elevado do templo, para as pessoas nos enxergarem melhor. Quando a gente não entender que esse lugar é lugar consagrado, de onde emana a palavra profética, nós vamos fazer apresentações. Quando a gente entender o que significa ministrar à igreja, nós vamos nos preparar para ministrar a ela, porque ela é a igreja de Deus, a noiva do Cordeiro, o rebanho do Senhor. Vamos terminar. Em último lugar, quinto requisito para o avivamento: igreja santa. Igreja santa. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 12: para que vos conduzisseis dignamente para com Deus. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus. Vou repetir: para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Na iminência da travessia do Jordão, Josué 3, o Senhor chama Josué e diz assim: dize ao povo, versículo 5, que se santifique hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio deles. Se nós queremos avivamento, nós vamos precisar começar a dizer a Deus: tira de mim aquilo que não te agrada. Tudo, ainda que me faça bem, mas que não te glorifica, eu te dou autorização para gerar em mim rejeição. João 17:17, o Senhor diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hebreus 13:12, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Pedro 1:15, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. 2 Coríntios 7:1, aperfeiçoando a vossa santificação, tanto no corpo quanto no espírito. Se uma igreja quer avivamento, ela precisa começar a descobrir em si mesmo. Cada crente tem que descobrir em si mesmo aquilo que não honra a Deus e começar a corrigir. Nos dias de Neemias, Judá viveu o que eu chamo de o avivamento mais estranho da Bíblia. Todos os judeus do pós-cativeiro, quando retornaram das províncias de Babilônia para reconstruir Jerusalém, em torno do reino de Judá haviam 7 ou 8 nações chamadas ímpias, pagãs, gentílicas, politeístas. E os homens de Judá se casaram com as mulheres daquelas nações. E a lei mosaica dizia que eles não podiam se casar com mulher estranha. É a coisa mais estranha que eu já vi acontecer em avivamento. Esdras chega em Jerusalém. A função de Esdras é sacerdotal. Historicamente, Esdras tem uma das mentes mais brilhantes de todos os tempos. Ele é considerado o maior dos escribas da história de Judá. E quando Esdras chega na praça de Jerusalém e começa a observar, e ele vê que os homens haviam se casado com as mulheres das quais o Senhor havia dito que eles não deveriam fazê-lo, Esdras ajoelhou na praça da cidade e começou a orar dizendo: Senhor, os nossos pais pecaram, mas nós fizemos pior do que eles.
porque nós, tendo consciência do pecado, permanecemos nele. Perdoa-nos, Esdras 10. E Esdras, desde o capítulo 9, Esdras começa a orar e a chorar e a confessar. E a Bíblia diz que à medida que ele ora, chora e confessa, alguém vinha chegando, passando, vindo da roça, vindo da lavoura, viu Esdras chorando, parou, ouviu a oração, viu quando Esdras disse perdoa, o camarada entendeu que era o pecado dele, e ele ajoelhou e começou a chorar com Esdras. A Bíblia diz em Esdras 10 que no final do dia todos os homens de Jerusalém estavam na praça e choravam, até que um deles se levantou e disse a Esdras: para de chorar, dize o que temos que fazer, e nós estamos contigo nesse negócio. Esdras se levantou, abriu o livro da lei e começou a explicar. E à medida que a lei era explicada, presta atenção nisso, olha que coisa estranha, os homens foram dando suas propriedades para essas mulheres estranhas e liberando-as, mandando elas embora, de volta para casa, com os seus filhos. Para quê? Porque a lei dizia que só haveria avivamento se não houvesse contaminação e mistura. Deus é misericordioso, não tolerante. Ele não negocia valores e princípios. E a Bíblia diz que quando todos choravam e houve quebrantamento em toda Jerusalém, Neemias levanta e diz: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, levai presentes para quem não tem. Hoje é dia consagrado ao Senhor, e a alegria do Senhor é a vossa força. Se queremos avivamento nesta igreja, quem quer diga amém. Está na hora de dizer ao Espírito Santo: conserta minha vida, conserta minha vida, conserta minha história, desmancha a teia de aranha que foi construída no meu coração. Fala com Deus isso. Tira o ninho de rato que foi construído no meu interior. É dizer para Deus: Senhor, não quero ser ninado no colo do diabo. Eu quero compreender santificação no aspecto bíblico da expressão. À medida que começarmos a mudar, o Senhor fará isso em nós. O Senhor fará isso em nós. Nós temos 3 domingos até o final do ano. Dia 17, próximo domingo. Dia 24 é o domingo seguinte. E dia 31, que é o último domingo. Vou lhe fazer uma proposta. Pelo menos até meio-dia, nos próximos 3 domingos. De janeiro em diante eu lhe cobro alguma coisa mais forte. Mas nos próximos 3 domingos vamos estar em jejum e em oração, pelo menos até meio-dia. Para quê? Senhor, coloca a minha vida no lugar. Coloca a minha vida no lugar. Eu coloco a minha vida no teu altar. Arruma a minha casa interior. Arruma a minha casa interior. Quem concorda, levanta a mão. Fica de pé, por favor. Em fervente oração, vens o teu coração na presença
derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares. Quando estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Ore aí, por favor, ore onde você está. Coloque sua vida nos braços de Deus. Diz para o Senhor, conversa com Ele: Senhor, aquilo em mim que precisa ser corrigido, mudado, transformado, faz em mim, faz em mim. Peça isso ao Senhor. Não peça como se a sua oração fosse poética. Não é a oração bonita que chega diante de Deus, é a oração sincera. Se entregue a Ele, se entregue a Ele. Senhor, Tua palavra foi pregada, e a Tua palavra é como espada afiada de 2 gumes. Faz com que ela penetre em nosso interior, o mais profundo. Começa, Senhor, um trabalho poderoso do Espírito Santo em nós, colocando a nossa vida no lugar que o Senhor quer. Começa, Senhor, a mostrar para nós, em nosso coração e mente, o Teu desejo, o Teu propósito, Tua vontade, e nos conduz, nos santifica. Abençoa o ministério desta igreja, Senhor, os pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos. Abençoa com a revelação do Teu reino, do aspecto que envolve o Teu reino. Ó Senhor, trabalha em nós, nos ajuda, nos leva a uma experiência de quebrantamento, nos leva a uma experiência de arrependimento, que nos faça desfrutar da Tua comunhão, em nome de Jesus, amém. Se não for pedir muito, ore rapidinho pela pessoa do seu lado, estende a mão em direção a ele, não precisa tocar, se não quiser, se você não o conhece, apenas estende as mãos e ore por ele, ore por ela. O Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te ajudar.